Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer o convite, toda a equipe do Secov por eu estar aqui presente hoje, para mim é um prazer. Eu vou falar aqui hoje sobre colaboração e eu quero que tenha muito a ver, que vocês sintam que tem a ver com por que a gente está aqui hoje, né? Então a gente sabe que a gente está passando por grandes desafios aí no setor imobiliário, cada vez mais o consumidor tem acesso à informação, acessa diretamente aí os imóveis, né, e onde é que fica a gente do setor, né? Então, de certa maneira, a gente precisa se unir, né, criar um espírito de colaboração muito grande, criar uma verdadeira comunidade Secov, né? Isso que eu gostaria de falar, né, trazer um conteúdo que inspire esse movimento, né? Porque é a partir da união que a gente vai poder, de fato, transformar esse nosso segmento. E aí eu queria vou começar com uma história, mas antes eu queria perguntar qual que é a tecnologia, na opinião de vocês, mais disruptiva que surgiu até hoje? Alguém pode só dar um grito aí, imaginando o que poderia vir a ser? Oi? A roda. Quem mais? Imprensa. Cartão de crédito. Eu achei que fosse surgir algo como internet, a Revolução Industrial, mas o pessoal foi lá atrás e está me surpreendendo aqui. Muito bom. A história que eu quero trazer, e na minha opinião é a maior revolução tecnológica que já existiu, foi a agricultura, né? Então, essa tecnologia surgiu 15 mil anos atrás, mais ou menos, entre 10 a 20, né? Não tem um registro preciso. Na minha opinião, foi a maior transformação comportamental até hoje na face da Terra, né? Então, nós éramos caçadores-coletores e nós éramos totalmente nômades, né? E, de repente, a gente transforma o nosso mundo e a gente consegue, né, viver nas cidades de um jeito mais sedentário, fixo, num lugar. E aí, por que essa transformação foi tão grande e por que ela importa tanto para nós, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vivia em tribos, até a parte de relacionamento afetivo, por exemplo, era diferente, composição familiar era diferente. Todo mundo cuidava dos filhos de todo mundo, né? Então não tinha nem muita clareza assim quem que era o filho, né? Porque não era tão monogâmico como é hoje, né? Então era muito diferente. E quando vem a agricultura, a terra passa a ser, né, um dos bens mais importantes de poder. E aí que começa a vir toda essa história de herança, né, de passar de pai para filho. E aí começa a se tornar fundamental que a gente saiba quem são os nossos filhos, para quem a gente vai passar o nosso poder e nossa terra, né? Então, a gente está falando aqui do setor imobiliário, né? Olha como foi radicalmente influenciado pela própria agricultura, né? Uma tecnologia que influenciou enormemente. E outra questão, que aí tem mais a ver com colaboração, que eu queria contar para vocês, é que com a agricultura também passa a ter um efeito interessante na sociedade, que regiões férteis perto dos rios, por exemplo, o Rio Nilo, assim, começa a ter muita fertilidade e começa a ter muita produção dos grãos, né, das sementes, enquanto que regiões do planeta mais desérticos, mais temperados, começa a ter escassez, né? Não dá para plantar, né? Não dá para ter agricultura. Então, pela primeira vez no planeta, começa a ter uma disparidade muito grande entre regiões muito ricas, muito abundantes, e regiões muito com escassez, né? Então, isso começa a ter um efeito interessante, que, logicamente, quem vive no deserto começa a ver uma abundância lá do pessoal que mora perto do Rio Nilo, e aí, obviamente, começa a querer atacar, guerrear, saquear, né? Então, a partir desse instante, começam a existir os exércitos, a própria religião transforma enormemente, começa a ter essas igrejas, né? Ou seja, esse modelo muito hierárquico também para cuidar da nossa espiritualidade. Os antropólogos estudam que antigamente, antes da agricultura, eram deusas, figuras do feminino, né? E que a partir da agricultura, quando começa a ter exército,
a energia do masculino começa a ser valorizada, né? A força do masculino. E aí todos os deuses passam a ser, do gênero, né? de uma figura masculina. Buda, Jesus, Maomé, Alá, e assim, Zeus, e assim por diante, né? Então, essa tecnologia transformou radicalmente as nossas vidas e começa a trazer um período no planeta onde prevalece a força, onde prevalece o comando, o controle, a hierarquia, né? E essa fase, então, já de 15 mil anos, a gente pode dar um nome do patriarcado, né? E é esse patriarcado, que é essa valorização dessa força do masculino, que justamente está sendo questionada, e a gente está entrando num movimento, numa era de mais equilíbrio entre a energia do masculino e a energia do feminino, né? Então, esse é o grande movimento. Por isso que todos os grupos que foram oprimidos, né, as minorias, os negros, LGBTQ, a comunidade LGBTQ, todos esses grupos, as próprias mulheres, todos esses grupos estão num movimento forte de empoderamento, né, buscando um maior equilíbrio dentro da sociedade, né? E por que isso importa? Isso importa porque, então, a gente está saindo dessa era de uma hierarquia muito rígida de poder, onde o poder está sendo distribuído, e a gente está vivendo numa era que está saindo do comando e controle, onde é como se as forças estivessem agora emergindo de baixo, ou da própria sociedade, o power to the people, né, o poder para as pessoas. Então, dentro desse novo contexto histórico, cultural que a gente está vivendo, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, ele cunhou um termo que é muito importante, chama sociedade em rede. Ele deu esse nome no final da década de 90, e é isso que a gente está vivendo, né? Nessa sociedade em rede, muito aí pelo advento da nova tecnologia que é a internet, que distribui a informação, e todo mundo pode criar conteúdos, e todo mundo pode participar, né, das conversas. E essa é uma transformação radical que influencia todos os segmentos, né? No futuro, na questão do trabalho, por exemplo, as pessoas não querem mais ter o chefe tradicional, né, que dá ordens. As pessoas, eu que trabalho com desenvolvimento organizacional, as pessoas estão querendo cada vez mais times autogeridos, autonomia, as pessoas querem mais liberdade, né? Isso, então, está influenciando toda a camada da população. E aí, o que eu que venho estudando esse tema há 5 anos, trago de novo para essa história, e que tem muito a ver, então, com esse movimento que a gente quer começar a trazer aqui para o Secov. Depois de trabalhar 5 anos em rede, e nesses movimentos colaborativos, eu comecei a perceber que, para que exista realmente confiança dentro da comunidade, dentro do ecossistema, dentro da organização, a gente precisa só de 3 coisinhas. É isso que a minha fala é para passar esses 3 elementos que, se vocês começarem a sair daqui com consciência disso, vocês vão ver não só como a relação no trabalho vai melhorar, mas relação pessoal, relações de vida vão melhorar enormemente. E eu vou passar quase que esse segredo para vocês. A gente chama isso de leis sistêmicas. Quantas pessoas aqui conhecem as constelações? Levanta a mão. Já ouviu falar das constelações familiares, constelações organizacionais? Legal, tem 1/3 mais ou menos, né? Então, o ponto existem 3 leis que regem os nossos relacionamentos, e que, se a gente honrar, a gente vai ter muito mais harmonia, muito mais equilíbrio, e dentro de um ecossistema como o Secov, a gente consegue, por exemplo, criar um ambiente de confiança para a gente poder realmente colaborar. Então, as 3 leis são, vou falar muito rápido, né? A primeira é pertencimento ou não exclusão. Pertencimento quer dizer quem pertence, pertence. É como se existisse uma força gravitacional de pertencimento, e quando a gente está trabalhando, a gente precisa incluir a todos que fazem parte do ecossistema. Então, é muito importante que a gente, né, não exclua ninguém. A exclusão é uma coisa que nos dói muito, né? Sabe quando a gente está lá no trabalho e um grupo começa a falar que vai combinar de almoçar, e você está do lado e não te convidam? Ou quando esquece de te copiar no e-mail,
é super importante, você está naquele projeto e não te copiam, né? Essa dor que vem na gente, essa dor da exclusão. A segunda lei é a lei da ordem. O que a ordem diz é que tudo na vida tem uma sequência, tem quem veio antes e quem veio depois. Existe uma precedência. Isso precisa ser respeitado, isso precisa ser honrado, né? Então, quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Então, no trabalho, importa quanto não só a sua idade, quem é mais velho é maior, quem é mais novo é menor, mas o tempo de empresa, quem tem mais tempo de empresa, menos tempo de empresa, o tempo no projeto, a relação que tem com aquele cliente, você tem mais relação, você tem menos relação, a experiência no assunto, o conhecimento daquela área, por exemplo, imobiliária. Então, tudo isso importa, precisa ser honrado. E a última lei é a lei do equilíbrio do receber e do dar. Então, o tempo inteiro, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Parece óbvio, mas a grande questão é que são muitas as moedas de equilíbrio. Não é só o dinheiro, não é só o salário, não é só a comissão, não é só o valor financeiro. Tem questões como reputação, imagem de marca, conhecimento, aprendizagem, afeto, tempo, né? Então, por que é tão difícil a gente honrar todas essas leis sistêmicas? Porque elas, de fato, estão o tempo inteiro, elas são dinâmicas, estão o tempo inteiro se movimentando, e a gente... então, tem uma complexidade para a gente realmente ter um olhar sistêmico para olhar para tudo isso, né? Então, quando a gente olha para os Estados Unidos e vê lá que tem o MLS, uma plataforma que, de fato, conecta os corretores imobiliários de uma maneira muito... com muita inteligência, né, com muita colaboração, né, um sistema muito consolidado, onde alguém de Nova York quer fazer um negócio em São Francisco, né, e é possível que exista, de fato, uma colaboração e não uma competição, cada um por si, quem quer ganhar mais, quem quer pegar todos os clientes, né? Por que isso acontece? Porque conseguiu-se criar um ecossistema onde essas 3 leis elas estão acontecendo de uma maneira equilibrada, né? Então, o pertencimento está lá, a plataforma tem uma clareza de quem faz parte e quem não faz parte, né? As ordens também estão claras, né? Quem trouxe o negócio, quem é que vai fazer esse relacionamento, quem que, de fato, concretizou um negócio em que sequência. O equilíbrio receber e dar, né? Tem a comissão do cara de Nova York, que está tendo um cliente que quer comprar em São Francisco, e o cara de São Francisco ajudou a encontrar o imóvel, também ganhou o seu percentual. Então, é muito simples. Só que, se a gente não tiver num mindset, numa cultura realmente ganha-ganha, né? Onde exista confiança, onde a gente possa todo mundo aqui confiar com transparência, né, com todas as informações disponíveis para todos, sem isso a gente não consegue, né? Então, é isso que tem a ver com a minha fala hoje, né? Como é que a gente, daqui para frente, constrói um Secov que não seja só um sindicato, que seja muito mais, que, de fato, possa ser uma comunidade de atores que se gostam, se confiam e queiram, né, começar a estabelecer um novo relacionamento profissional envolvendo toda a cadeia da indústria e também os consumidores. É isso. Obrigado. Valeu.